paz do Senhor, queridos irmãos, estamos diante de mais uma lição da nossa EBD Jovens, primeiro trimestre de 2026, e hoje tratando de um tema muito especial, a lição de número 7, a graça de Deus, que vai ao ar no dia 15 de fevereiro de 2026. Na verdade, a nossa lição será ministrada, no dia 15 de fevereiro de 2026. Já aproveito você que nos ouve, jovem, professor, a seguir nossas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube aqui da Umádio e da Iádio, na verdade. O texto principal está assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. O nosso resumo da lição está assim: a salvação pela graça é um presente imerecido de Deus, que transforma o cristão para que viva refletindo essa graça em boas obras, amor, perdão e serviço aos outros. Nós temos pelo menos três objetivos nessa lição: compreender a maravilhosa graça na obra da salvação, refletir a respeito da graça de Deus e as obras e mostrar as implicações da graça na vida cristã. Muito bem, nós então adentramos a nossa introdução. A nossa introdução desta aula está assim: a graça de Deus é o fundamento da salvação cristã, mas sua importância vai muito além de um evento passado. A salvação não é apenas algo que aconteceu uma vez, mas uma realidade contínua que transforma a vida do crente, moldando seus pensamentos, sentimentos e ações. Entender a graça de Deus não só nos dá uma nova perspectiva sobre a relação com Ele, mas também impacta diretamente o nosso comportamento diário. Nessa lição, veremos que a graça nos chama a viver em conformidade com a vontade de Deus, refletindo em nossas atitudes o amor e o perdão que recebemos. Como cristãos, somos desafiados a viver essa graça de forma prática, demonstrando-se em nosso relacionamento com os outros e em nossas decisões diárias. Então, queridos irmãos, o que nós vamos estudar hoje, pensar hoje, dar algumas dicas, fornecer informações aos professores, é justamente isso. O que é graça? O que a graça representa? Será que a graça é o mérito? A graça vem pela minha inteligência? A graça vem pela minha posição social? Será que eu mereço ser salvo? Tudo isso nós vamos pensar, demistificar e entender nesses próximos tópicos da nossa lição. Muito bem, tópico de número 1, a maravilhosa graça na obra de salvação. Primeiro subtópico, a condição humana da graça. Paulo começa esse trecho lembrando aos Efésios sobre a condição espiritual anterior à salvação, ou seja, antes da salvação. Os versículos 1 ao 3 descrevem a humanidade como mortos em ofensas e pecados, vivendo segundo o curso desse mundo e sob o domínio do pecado. Então, o que é importante o professor atentar aqui aos seus alunos? Primeiro, Paulo está falando sobre a condição humana que todo ser humano vive antes de conhecer a graça, de conhecer a salvação por meio da fé através de Cristo Jesus. Muito bem. Ele então aqui descreve que a humanidade, antes da salvação, ou no seu estado de natureza primário, ela vive mortos em ofensas e em pecados. O que eu sugiro aqui ao professor falar? Eu sou um professor na área de sociologia e também atuo na área da filosofia. E eu gosto muito aqui de três filósofos. Primeiro é Thomas Hobbes, o segundo é o Jean-Jacques Rousseau e o terceiro é o John Locke. São os filósofos contratualistas que nós chamamos eles. Esses três filósofos, eles vão debater para entender como que é a natureza do ser humano. Como é o ser humano em seu estado natural? O ser humano nasce bom? Nasce ruim? Ou nenhum dos dois? Esses filósofos vão debater e pensar sobre isso. E eu gosto aqui, isso é uma informação aos nossos professores, que é algo muito importante pensar sobre isso à luz da Bíblia.
Então, o que que esses filósofos pensavam? Primeiro, o Thomas Hobbes, ele dizia que o ser humano, no seu estado de natureza, ele é egoísta, ele é violento, ele é deplorável, a sua natureza é depravada. E isso combina muito bem com o que a Bíblia diz, ok? Ah, para Hobbes, a solução do ser humano para ele ser controlado, essa natureza ruim, seria o Estado ou o governo, né? Então, o governo colocando leis, essa pessoa, esse ser humano, ele seria melhor. É a visão de Hobbes. Um governo forte para controlar por meio do medo. Ok. Para a Bíblia, o controle externo não resolve isso. Não adianta eu ter um Estado forte, porque a natureza daquela pessoa continua má. Isso já nasceu com ela. Então o Estado não tem como resolver. Se isso fosse verdade, né, não existiriam presídios como existem nos dias de hoje. O problema, então, qual é o problema? Segundo a Bíblia, o problema é interno. Ou seja, Paulo diz que é uma morte espiritual, é algo que está dentro de nós. E a solução não é o medo do governo. A solução é a graça de Cristo Jesus que muda o coração do ser humano. Ok? Esse é o primeiro pensamento de Thomas Hobbes. Mas nós temos um outro pensador ainda, que é o Jean-Jacques Rousseau. O que que Rousseau dizia? Rousseau pensava ao contrário do senhor Hobbes. Ele dizia que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esse é o problema. Efésios capítulo 2 e 3 diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, o problema não está fora ou na sociedade, não, mas dentro de nós no nascimento, ou seja, nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Então não é a sociedade que me corrompe, mas é eu que já nasço corrompido. Essa é a ideia central da Bíblia. A sociedade é corrupta porque os indivíduos já nascem com essa inclinação, ok? Deu para entender esse segundo ponto? Temos aí um terceiro pensador, um terceiro filósofo, que é o senhor John Locke. John Locke, ele viu o ser humano, sua natureza, como uma folha em branca ou uma tábua rasa. E o que significa isso? Ele diria que nós nascemos sem o conhecimento ou sem a inclinação entre o bem e o mal. Você nasce neutro. É o que John Locke falaria. Somos moldados pelas nossas experiências de vida e educação. Então, a experiência de vida que eu tenho e a educação que eu tenho vai determinar se eu sou bom ou sou ruim. É o que John Locke diria, ok? Disse, na verdade, mas estou usando outras palavras aqui para expressar a visão desse filósofo. A Bíblia mostra que, mesmo com a melhor educação do mundo, as pessoas podem continuar ruins por natureza. Isso é uma verdade. Por exemplo, são os fariseus. Os fariseus tinham a melhor educação do mundo, mas o seu coração humano continuava inclinado ao orgulho e ao pecado. Então, eu digo isso aqui aos professores, trazendo aqui uma linha filosófica nesse início, para nós compreendermos isso. A natureza do ser humano, ela já é depravada, já nasce depravada. Então, todos os argumentos de filósofos, outros que possam surgir, não coadunam com o que a Bíblia diz, ok? Vamos para o nosso segundo subtópico, a intervenção da graça de Deus. A partir do versículo 4, Paulo muda o tom da mensagem, enfatizando a misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Olha que interessante. A intervenção da graça de Deus. Paulo diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, nós não fomos salvos por mérito próprio. Ninguém é bom o suficiente para se salvar. Isso é algo que nós já sabemos. Ele se fez pecado para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Para mim, esse é um texto que está no mesmo patamar de João 3,16. 2 Coríntios 5,21 diz: aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Olha que texto maravilhoso, tremendo. Então nós podemos entender que não é mérito nosso, mas o mérito é todo de Deus. É graça, é um favor imerecido, nós não merecíamos.
Se foi Deus quem tomou a iniciativa de me salvar, eu estava morto. Ele não vai me abandonar agora que estou vivo, não é verdade? Então, minha salvação depende da riqueza da sua misericórdia, não da pobreza da minha felicidade. Muito interessante isso. E eu trago aqui um exemplo para nós ficar mais claro ainda essa questão do mérito, né, e da graça. Eu trouxe aqui um exemplo de um transplante de emergência. Quantas pessoas já conheceram, ou você já viu na televisão, que precisaram fazer um transplante de algum órgão do seu corpo? Algo urgente. Imaginemos isso. Imagine um paciente que está em coma profundo, com falência múltipla dos órgãos, está prestes a morrer. Ele não pode pedir ajuda, ele não pode assinar um papel e não tem dinheiro para o tratamento. Ele está destinado à morte. Ele está, né, clinicamente, como eu falei, morto. O médico, renomado, decide por conta própria realizar um transplante, doando o seu próprio sangue, quem sabe conseguindo um órgão, pagando, né? E o paciente acorda em um quarto de luxo, com a conta paga e uma nova vida pela frente. Quando o paciente abre os olhos, ele não diz assim: eu fiz um ótimo trabalho em acordar. Não, ele não pode falar isso e não vai falar isso. Ele diz sim. O que ele diz? Quem fez isso por mim? Olha que interessante nós analisarmos isso. A intervenção da graça de Deus nos vivificou, nos deu vida. Estávamos como esse paciente, condenados à morte, quando não tínhamos pulso para responder a Ele. Ele pagou uma dívida impagável e nos deu a vida. Isso é intervenção da graça. Nós estávamos inclinados, nossos delitos e pecados, afundados nisso. Mas ele, num ato de compaixão, compaixão significa tomar uma dor que não lhe pertence, num ato de misericórdia, fez o que fez por nós, que estávamos mortos e agora vivos em Cristo Jesus. Por isso que na cruz ele rasga a nossa dívida. Tetelestai, está consumado. Eles não devem mais nada. Tudo que eles deviam foram pago na cruz do Calvário, né? O véu se rasgou de alto a baixo e a separação que nos fazíamos com Deus não existe mais. Isso é graça. Vamos ao nosso terceiro subtópico, a graça que nos faz produzir em Cristo. Nos versículos 8 ao 10, Paulo ensina que somos salvos pela graça mediante a fé e que isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Isso significa que Deus concede uma medida de sua graça para os incrédulos. Há de crerem no Senhor Jesus, mesmo que essa graça divina possa ser resistida. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. O que eu queria pensar com os irmãos aqui nesse momento? Ah, se o homem está morto, ele não pode querer a Deus sozinho. Quem está morto em seus delitos e pecados não consegue ouvir a voz de Deus, ou não consegue se erguer para ouvir a voz de Deus. Ele está inclinado, está morto. Então Deus, em sua misericórdia, em sua bondade, clareia a mente desse indivíduo, ok? Do incrédulo temporariamente, para que ele tenha liberdade de aceitar ou rejeitar esse convite. Então veja bem, o camarada está morto em seus delitos e pecados. Ele está vivendo numa escuridão. Aí Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, clareia, manda um flash de luz para aquela pessoa veja a verdade, conheça a verdade. E aí ele precisa dar uma resposta, como fosse um assalto, né? O assaltante aponta a arma, você levanta as mãos. Eu estou me rendendo mediante a esse ato. Mas tem gente que resiste. A mesma coisa é a salvação. Eu posso me entregar ou eu posso resistir. Isso tem na Bíblia? Claro que tem. Olhemos, por exemplo, o exemplo de Lídia, né, e o seu coração aberto, em Atos capítulo 16, o texto diz que Lídia estava ouvindo a pregação de Paulo e era uma mulher religiosa,
mas ainda não conhecia a Cristo. E o texto diz lá em Atos 16 que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela abriu o coração para se atentar às palavras do apóstolo Paulo. Deus abriu a porta do coração dela. Se Lídia quisesse, ela poderia ter ignorado aquele sentimento. Eu não quero ouvir essa palavra. Ela poderia ter dito isso, focando apenas nos seus negócios, já que era uma comerciante, e ir embora. Eu prefiro meu dinheiro do que ouvir falar de Jesus, eu vou embora. Mas não, a decisão de crer e entrar foi dela, mas a abertura da porta foi Deus quem fez, ok? Então é muito importante nós analisarmos essa questão. Eu trago um exemplo aqui até mais simples para os irmãos, lembrando, por exemplo, do jovem rico e a mulher samaritana. O jovem rico diz: Senhor, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo que o Senhor tá dizendo, eu faço tudo direitinho, bonitinho, eu respeito meus pais, honro eles. O Senhor Jesus falou: muito bem, está de parabéns. Agora faz o seguinte: vende o que tu tem, dá aos pobres e me segue. E o texto diz que o moço entristeceu com as palavras do Senhor Jesus e foi embora. Ou seja, ele resistiu ao convite de Jesus. Jesus não quis tirar o dinheiro das suas mãos, mas do coração que estava impregnado nesse jovem. E a mulher samaritana? Não tinha moral na sociedade, era mal vista, mas ela conheceu a fonte de água viva que mudou a sua história. O encontro dela com Jesus provocou sede, ao ponto dela sair pela cidade anunciando Jesus: olha, eu não posso ficar só para mim não. Eu conheço alguém que ele sim é o Messias. Vamos lá ver ele, vamos lá ouvir ele. Produziu uma fonte dentro dela, que ela diz: eu preciso distribuir essa água para outras pessoas. E o cântaro? O cântaro não preciso mais, eu conheci a água da vida. Não preciso mais disso não. Então nós notamos aí essa diferenciação, se render a Jesus. O Zaqueu era ladrão, mas Jesus falou assim: ó, Zaqueu, se tu se arrepender, eu vou entrar na tua casa. Não, não. O que o texto diz? Que ele diz: hoje me convém pousar na tua casa. Aí ele entrou na casa do Zaqueu, tomou banho, comeu, né? A gente imagina assim. E em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus colocou ele contra a parede. Nenhum momento. Mas a presença de Jesus na casa do Zaqueu o constrangeu. Ao ponto de eu imagino Zaqueu dizendo: Senhor, eu sei que eu errei, me perdoa, tá? Senhor, olha, eu vou devolver tudo do que eu roubei. Senhor, eu vou. Aquilo constrangeu Zaqueu. Jesus não falou nada. Aí no final Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa, porque Zaqueu se arrependeu sem Jesus lhe confrontar. Que coisa maravilhosa. A graça que nos faz produzir em Cristo. Muito bem, queridos, nós vamos então ao nosso segundo tópico, a graça de Deus e as obras. Primeiro subtópico, a graça de Deus, o favor imerecido. A graça é amplamente compreendida como o favor imerecido de Deus, um favor concedido sem que o ser humano tenha feito algo que merecê-lo. Ok. Na parte final desse subtópico está assim: a graça de Deus, portanto, é uma ação de seu amor e misericórdia para com os pecadores, oferecendo a salvação não com base em méritos humanos, mas como um dom gratuito disponível a todos que creem. Ok. O que nós podemos entender e compreender aqui? O professor pode levar para a sala de aula, que seria interessante. Primeiro, a graça, ela é o pilar da fé cristã. Nós já sabemos disso. Ela diz que ninguém pode se orgulhar de ser bonzinho. E como eu disse, ninguém é bonzinho ou o suficiente para bater no peito e dizer: eu sou bom, eu não tenho pecados, eu sou salvo por meus méritos, pelos meus títulos, pelas minhas promoções. Não. Ninguém é bom, ok? A não ser o Senhor Jesus. Porque a salvação é um presente. Veja que é um presente. Você não comprou, você recebeu, é um dom. E não um troféu por bom comportamento. É difícil, né? Às vezes a gente tem que lidar com o nosso orgulho. O que eu penso aqui, e seria interessante, talvez você, professor, aluno, pensar com os demais aí na sua classe. Eu queria pensar aqui três conceitos primários. Primeiro, o conceito de justiça. O que é a justiça? É receber o que você merece, certo? Se você fez o bem,
receba o bem. Se você fez o mal, receba o mal. É justiça, isso é justiça. O segundo ponto é a misericórdia. Não receber o castigo que você merece. Então, a justiça é receber o que você merece. A misericórdia é não receber o castigo que você merecia receber. Ok. E a graça? Olha só, se a misericórdia já tá bom, imagina a graça. A graça é receber o presente que você não tem direito de ter. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí eu trago um exemplo para nós pensarmos aqui nessa aula. Primeiro, vamos aqui pensar. Digamos que você está passando um radar aí de alta velocidade, né? De uma certa velocidade, né? E aí você passou no radar. E aí tinha um guarda lá olhando você passar e você passou acima do limite permitido. Vamos pensar esses três conceitos: justiça, misericórdia e graça. O que seria a justiça? O guarda te dá uma multa, você errou, porque você cometeu uma infração e você deve pagar. Tudo bem, todos nós sabemos que isso é justiça. Ok. O que seria misericórdia? Ele te dá um sermão, né? Fala algumas coisas que são verdadeiras para você, te corrige, né? Mas te libera e não te dá multa. Ele não aplicou o castigo que você merecia. Isso é misericórdia. Mas aonde entra a graça aqui? Olha só que interessante. Além de ele te liberar da multa, ele percebe que você está na reserva ou está sem combustível. Aí ele tira do próprio bolso, né, R$ 200, tá? E te dá para você colocar gasolina ou encher o tanque. Isso é graça. Receber um benefício que você não conquistou. Deu para entender? Justiça, misericórdia e graça. Muita gente acha que Noé, por exemplo, ele foi salvo porque era perfeito. Ah, só Noé foi salvo e sua família, porque o restante das pessoas todos eram pecadores e miseráveis e não mereciam a salvação. Não, Noé não era perfeito. Noé também era pecador. Mas o que diferencia Noé das outras pessoas? É que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça não é mérito, é um presente. A realidade, a humanidade estava um caos. Noé não era um super-homem, certo? Ele era um homem pecador como qualquer outro. Mas Deus decidiu estender a sua mão e dar a ele uma oportunidade de salvação, antes mesmo de Noé construir a arca. Então Deus, a iniciativa partiu de Deus e não de Noé, ok? Isso é graça. Poderíamos citar aqui um outro exemplo ainda, dentro da Bíblia, o filho pródigo. Lucas capítulo 15, né? Essa parábola é muito interessante. Esse é o maior exemplo de graça no Novo Testamento, diga de passagem. O cenário. Qual que é o cenário disso? O filho gasta toda a herança do pai. Pai, me dá, eu nem morri, mas eu quero. Que história é essa de herança? Mas eu quero. Pegou, gastou tudo com farras, com sujeira, com mulheres. Ok. Ele volta para casa, se arrepende, decide voltar para casa. Ele volta esperando o quê? Ser tratado como um dos empregados. Isso seria justiça. Eu vou voltar e meu pai vai me tratar como um dos seus trabalhadores. Não tem problema, isso é justiça. Eu errei e é justiça ele me colocar como um dos trabalhadores, não me chamar de filho mais. O rapaz entendeu isso que era justiça. Mas o que é graça? O pai sai da varanda, corre, ok, diante dele, o abraça, mesmo ele cheirando a porcos, coloca um anel no dedo, olha só, coloca vestes novas, sandália nos pés e ainda faz uma festa. Ele não recuperou os status do filho por bom comportamento, mas pelo amor imerecido do pai. O pai poderia dizer, ó, te vira, você fez o que não deveria. Não. Graça é algo muito além do que nós imaginamos. O pai abraça, beija, a lágrima cai, anel no dedo, vestes novas, sandália nos pés e tem festa. Isso é graça. Muito bem, queridos, vamos então ao nosso segundo subtópico, o reflexo da graça em nossas vidas. No contexto bíblico, as obras não se referem às ações que garantem a salvação,
mas são expressões externas do comportamento de uma vida transformada pela graça de Deus. No finalzinho do nosso subtópico. No entanto, é importante distinguir entre as obras da lei e as obras da graça. As obras da lei são aquelas ações que os judeus realizavam para tentar cumprir a lei de Moisés, buscando justificar-se diante de Deus por meio de seus próprios esforços. Algo que, como Paulo explica em Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, não pode resultar em salvação, pois esta é alcançada unicamente pela graça de Deus. O que nós podemos compreender aqui nesse segundo subtópico, né? A obra, o reflexo da graça em nossas vidas. Veja bem, quando nós pensamos as obras da lei, as obras do Antigo Testamento, né, que os religiosos guardavam segundo a lei de Moisés, as obras da lei são um fardo. Eu tenho que fazer isso. As obras da graça não é um fardo, é um fruto. Eu quero fazer. Existe essa diferença. Eu tenho que fazer e eu quero fazer. Há uma diferença muito grande. No Antigo Testamento, Deus deu a lei, os 10 mandamentos e centenas de outras regras através de Moisés. Ok. Então o povo de Israel vivia sob uma aliança de obras. Essa que é a verdade. A lei servia como um espelho, para quê? Para mostrar que o ser humano é incapaz de ser perfeito. Por conta própria, as obras eram rituais, sacrifícios de animais e regras alimentares. É isso que constituía os 10 mandamentos e as demais regras, ok? Muitos judeus, qual que é o problema aí, né? Que muitos judeus começaram a achar que se cumprisse essa lei na risca, fazer as tarefas perfeitamente, eles seriam donos da própria salvação. Ou seja, eu sou salvo porque eu estou cumprindo essas regras. Então é mérito meu, é meritocracia. Mas não é bem assim. As obras viraram um mérito para eles. Era como se dissesse: Deus, eu fiz a minha parte. Agora o Senhor é obrigado a me salvar. É mais ou menos isso, tá? Mas aí mora uma problemática, né? Por quê? Como que nós olhamos isso de acordo com o Novo Testamento? Quando Jesus vem, ele cumpre toda a lei que a gente não conseguiu cumprir, certo? A partir daí, o foco muda um pouco. Por exemplo, agora vivemos sobre a lei da graça, não mais da lei do Moisés, daquelas regras, mas a lei da graça. E o significado, né, dessa palavra ergon significa trabalho, ação ou efeito, mas aqui a obra não é para comprar a entrada no céu. Eu faço a obra porque eu tenho prazer em fazer isso. A graça me alcançou e por isso eu faço isso a serviço do reino, ok? Elas não são o resultado natural de. Elas são o resultado natural de quem tem o Espírito Santo morando dentro de si, ok? Então, por exemplo, um exemplo aqui bem fácil, prático sobre a lei e a graça. Na lei, o filho arruma o quarto apenas para não ficar sem o videogame. O coração dele não mudou. Ele só quer a recompensa ou evitar o castigo. Isso é a lei, como fosse a lei de Moisés, aquelas regras. E a obra da graça? O filho percebe o quanto os pais se esforçaram por ele, sente-se amado e decide arrumar o quarto não por uma obrigação, mas por quê? Para ajudar os pais, por ser grato aos pais. E essa é a diferença. A arrumação é um reflexo de um coração agradecido. Então é importante nós notarmos essa diferença, né? Essa diferença é muito importante. Aí eu cito Zaqueu novamente, tinha falado anteriormente e volto a frisar aqui. Zaqueu era um cara que roubava o povo, já tinha comentado sobre isso. Jesus não chegou para ele e disse: se você devolver o dinheiro, eu vou na sua casa. Não, ele não falou isso, né? Eu já disse isso anteriormente. Então, se ele fizesse isso, Jesus falasse isso, seria um fardo para Zaqueu. Mas não. Jesus disse: eu vou na sua casa hoje sem exigir nada de você. Eu quero ir lá. E depois de se sentir amado e aceito, isso é pela graça, Zaqueu se levanta e diz: ó, Senhor Jesus, o Senhor não falou nada, não me pediu nada, mas eu, por conta própria,
vou dar metade dos meus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Qual que é a conclusão disso? A boa obra de Zaqueu não foi para Jesus entrar na sua casa. A boa obra foi resultado dessa visita. Deu para entender? A questão da lei e obras é uma diferença muito grande, né? Queridos, vamos ao terceiro subtópico: a salvação pela graça e a necessidade das obras, das boas obras. A salvação pela graça não significa que as boas obras se tornam irrelevantes, pelo contrário, Efésios capítulo 2, versículo 10, nos ensina que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso, é importante destacar que o ensino da graça não enfraquece a prática das boas obras. Pelo contrário, a graça é o que nos capacita a realizar essas obras de forma verdadeira e eficaz. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos lembra que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Como nós compreendemos isso? A graça, por meio da fé, nos salva diante de Deus. Ok. As obras justificam a nossa fé diante dos homens. Essa é a diferenciação. Deus não precisa das nossas obras para saber que somos salvos, mas o mundo precisa das nossas obras para saber que a graça de Deus realmente transformou nossas vidas. Então, essa diferenciação é muito interessante. Não realizamos as obras para ir para o céu, não. Realizamos as obras porque o céu já entrou em nós. Muito importante entender isso. Então, alguém pode pensar, tá, mas o Paulo e o Tiago estão tendo essa discussão aí, e eu acredito então que está tendo uma controvérsia um contra o outro. Não, na verdade não estão havendo um combate. Há aqui uma colaboração. Por quê? Paulo está falando com aquele que é orgulhoso. Paulo está falando aquele que é orgulhoso, com orgulhoso. Paulo mostra que havia pessoas que achavam que eram tão boas, mas tão boas, que Deus tinha o dever de salvar elas. Isso não existe. Ei, você não pode se gabar. Você não pode bater no peito e achar que você é bom, que você deve ser salvo pelo que você faz. Não. A salvação é um presente, graça. Nenhuma obra sua é boa o suficiente para herdar o céu. Você não é bom o suficiente para herdar o céu. Pense nisso. Eu sei que é confrontativo, mas eu sempre digo que o evangelho que não lhe confronta também não lhe sara. Tiago tem uma outra perspectiva. Tiago, que colabora com Paulo, é claro, né? Tiago fala com o preguiçoso. O que é isso? As pessoas diziam assim: ah, já que a graça é de graça, vou aceitar Jesus e continuar vivendo do meu jeito, sem ajudar ninguém. Já que eu estou salvo, é eu com eu e acabou. Mas não é o correto. O que Tiago diz? A sua vida, se a sua vida não mudou, a sua fé é falsa, é morta. Quem foi salvo de verdade mostra isso no seu comportamento. Então, nós precisamos mostrar nosso comportamento, nosso dia a dia, que nós somos salvos, que a graça nos alcançou. Quer ver um outro exemplo? É bem prático e simples para a gente pensar aqui. Pense em um atleta patrocinado, um jovem aí que recebeu uma bolsa de patrocínio, né? Para um atletismo, por exemplo. Ele ganha o suplemento, ele ganha aí os equipamentos, um treinador, e ele não pagou nada por isso, ele recebeu de graça. Isso é graça. Ok. O fato de ser de graça não dá o direito desse moço ficar deitado no sofá. Ah, já que eu ganhei a bolsa, então vou ficar aqui deitado sem fazer nada. Não. Tem que cumprir com aquilo que ele ganhou. Ou seja, agora que ele tem tudo de graça, que não pagou nada por isso, ele tem a capacidade, o dever e a motivação para treinar ainda mais forte do que nunca. Tá entendendo? Muito importante a gente entender e analisar isso. Queridos irmãos, nós chegamos então ao nosso terceiro e último tópico, as implicações na graça na vida cristã. Primeiro subtópico, a graça para amar. A graça de Deus nos ensina a amar não apenas aqueles que nos amam, mas também nossos inimigos.
A verdadeira graça gera um amor incondicional, refletido em 1 João, capítulo 4, versículo 19, onde aprendemos que amamos porque ele nos amou primeiro. A graça de Deus em nossas vidas nos capacita a amar como Cristo nos amou. Bom, aqui é importante destacar algumas coisas. Se a graça é um favor imerecido que Deus nos deu, então a graça para amar é dar amor para quem, na nossa opinião, não merece. Vou repetir isso. Se a graça é um favor imerecido que Deus nos deu, então a graça para amar é dar amor para quem, na nossa opinião, não merece. Você conhece alguma pessoa que você diz: "Ah, esse camarada aí, olha, eu não quero nem papo com ele, esse camarada nem merece, eh, não merece nada". É essa pessoa que Deus, o Senhor Jesus, nos ensina a amar, a oferecer a graça que nós recebemos. É fácil amar o seu melhor amigo, isso é muito fácil. Mas amar quem fala mal de você, ou aquele parente difícil, aquela pessoa que te incomoda, é difícil amar, né? Eu sei que é difícil, mas é necessário amar. Vamos usar aqui um outro exemplo. Hoje estamos mostrando alguns exemplos para você tratar em sala de aula aí com os seus alunos. Ah, o hater e o cancelamento. Alguém posta um comentário maldoso ou espalha um boato sobre você que não é verdade. A sua vontade, né, sua natureza é logo dar o troco, né, expor a pessoa ou no mínimo nunca mais olhar na cara daquela pessoa. Isso é justiça isso. Você foi mal comigo, eu sou mal com você. É justiça, olho por olho, dente por dente. Mas você lembra que você é crente, que você é salvo em Cristo Jesus, você lembra que a graça te alcançou. Aí você faz o quê? Você lembra que o Senhor Jesus te perdoou por coisas muito, muito, muito piores do que isso. Então, em vez de você atacar essa pessoa, você escolhe não revidar. Não, não, eu não vou revidar, não. E se tiver oportunidade, eu vou até ajudar essa pessoa. Meu amigo, isso é graça. Isso é amor. E isso é entender o que o evangelho é, ok? Você não ama porque a pessoa é legal. Você ama porque você está cheio do amor de Deus. É como um copo transbordando. Imagina você segurando um copo transbordando de água. Você está segurando aqui. E alguém vem te dar um solavanco, te empurra, coisa do tipo, né? O que sai de dentro de você é a mesma coisa que tem no copo. Se aqui eu tenho água, vai cair a água. Mas se alguém comete algum mal contra mim, eu não vou revidar da mesma forma. O que eu vou transbordar? O amor, a graça. É claro que você não vai concordar com aquilo ou simplesmente vai ser um bobo, vamos dizer essa expressão aqui chula minha, né? Não, mas você vai ter amor para com essa pessoa, ok? Se você tem graça, sai amor. É só lembrar do Pedro e Jesus. O Pedro falou: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandono. Esses aí vão te abandonar, mas eu não, eu tô contigo e não abro. O Senhor Jesus falou: Pedro, eu te conheço, sei quem tu é, tu sei que tu não é fácil, tu vai me negar. Não vou, vai, não vai, vou. Pedro negou 3 vezes Jesus. O galo cantou. O texto diz em Lucas, se me falha a memória, capítulo 24, que Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro. Há uma troca de olhar. E no olhar é Jesus dizendo: Pedro, lembra que tu falou de manhã que não ia abandonar? Me abandonou. Jesus foi maltratado? Pedro não estava. Jesus foi levado para o Calvário? Pedro não estava. Jesus foi morto? Pedro não estava nem ali. Jesus foi colocado no sepulcro? Pedro também não estava. Mas no domingo pela manhã, as mulheres foram no sepulcro. O anjo estava sobre a pedra. E o anjo pergunta: a quem buscai? Jesus, o Nazareno, não está mais aqui, mas já ressuscitou. Mas faz o seguinte: avisa os discípulos, mas não esquece de quem? De quem? Do Pedro. Porque Pedro desistiu de Jesus. Mas Jesus não desistiu do Pedro, mesmo ele fazendo tudo isso. É por isso que ele vai atrás de Jesus e depois pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Muito bem, muito bem, muito bem. Se você só ama quem te ama, você está apenas empatando o jogo. A graça para amar te faz vencer esse jogo, ok?
Muito bem, queridos, vamos então ao nosso segundo subtópico, a graça para perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32, somos instruídos da seguinte maneira: sede uns para sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A graça nos capacita a nos tornarmos bondosos, no lugar de malignos, a ter compaixão pelos que vivem no engano e por isso perdoar, assim como fomos perdoados, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Como compreender isso, né? A graça para perdoar. Às vezes é tão difícil perdoar algumas pessoas, perdoar quem nos feriu, quem nos machucou. Eu sei que não é fácil, mas a graça de Deus está sobre a sua vida. Você pode fazer isso. Para começar essa explicação, junto com o nosso professor, e eu acho que é interessante também pensar em sala de aula, poderíamos usar aqui a expressão que Jesus usou sobre a parábola do credor incompassível, que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Né, achando que estava sendo super generoso, Pedro, olha, eu perdoei 7 vezes o meu irmão, né? Aí Jesus responde assim, ô Pedro, seguinte, não é 7 vezes não, mas é 70 vezes 7. Aí ele começa a contar essa história, né? Que um servo devia ao rei 10.000 talentos. Esses 10.000 talentos aí, irmão, seria bilhões de reais hoje. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Ele nunca ia conseguir pagar isso. É muito dinheiro. Então o rei, comovido de compaixão, cancelou a dívida. Não precisa pagar nada. Tá pago essa dívida. Não precisa pagar mais. Mas esse mesmo servo saiu contente, feliz. Uxa, eu tô livre dessa dívida. O rei perdoou a minha dívida, né? Ok. Ele saiu dali e encontrou um amigo, que lhe devia 100 denários. Os 100 denários era uma espécie, mais ou menos, de uns 3 meses de trabalho. Era muito menos que aquela dívida grande, né? Ele agarrou o amigo pelo pescoço e mandou prender até que pagar. Só você vai me pagar porque eu quero meu dinheiro. Mas ele se esqueceu que ele foi perdoado por uma dívida muito maior. O servo não entendeu que a graça que ele recebeu deveria mudar a forma como ele tratava os outros. A ofensa que alguém te fez, seja uma fofoca, uma traição, coisa do tipo, pode parecer grande, mas perto da dívida que Deus nos perdoou, ela é somente 100 denários. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Perdoar é reconhecer. Deus perdoou bilhões. Como vou cobrar centavos desse meu irmão? Olha, o evangelho é maravilhoso. Lembra de Jesus na cruz? Olhe para Jesus na cruz e ele não disse: Eu perdoo vocês se vocês pedirem desculpas e mudarem de atitude. Não, Jesus não faz isso. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem. Ele amou as pessoas enquanto elas o odiavam. Ele não esperou o mérito delas para liberar o amor. Não fez isso. Eu recomendo os irmãos colocar esse vídeo na aula dos irmãos ou procurar no YouTube o assassino de Green River, um senhor chamado Higdewey, acho que é o nome dele. Ele matou centenas não, 40, 50, alguns números a mais do que isso de mulheres. E as pessoas entravam no tribunal e diziam: Eu quero que você morra, você é um animal, você fez isso, eu desejo a pior morte. E aí no final entra um senhor, pai de uma moça que havia sido assassinada por esse homem. E ele diz: Senhor Higdewey, eu tenho que lhe dizer uma coisa. O Senhor me fez fazer algo que é muito difícil para mim, que eu acredito e que eu creio, que é o perdão. Mas eu lhe perdoo. O psicopata, até então, em nenhum momento tinha mostrado alguma reação. Mas quando esse senhor disse, eu lhe perdoo, a lágrima rolou no rosto daquele homem. Que coisa maravilhosa. O poder do perdão. Para encerrarmos, irmãos, vamos ao subtópico de número 3, a graça para servir.
Metade do nosso subtópico. Dessa forma, a graça de Deus nos faz enxergar o serviço ao próximo não como uma obrigação, mas como uma expressão de gratidão e amor. Então, servir os outros é uma maneira de refletir a graça divina no mundo. Como que nós podemos pensar sobre isso, né? A graça para servir. A graça para servir opera uma reforma profunda na nossa motivação. Ela remove o nosso egoísmo, nosso viver para si, e instala dentro de nós o serviço, o viver para o outro. Já não é mais o que eu ganho com isso, mas sim o que eu posso fazer em prol disso. Mudou a temática, né? E aí eu cito, para encerrar a aula, um exemplo do Senhor Jesus quando ele lava os pés dos discípulos. Isso está em João, capítulo 13, versículo 1 ao 15. Naquela época, lavar os pés dos convidados era a tarefa de escravo. Era a tarefa mais baixa da casa. Era um trabalho sujo e humilhante ao mesmo tempo. E os discípulos estavam ali discutindo quem era maior entre eles, buscando o mérito e o poder. Quem que é maior será? É eu, Tiago? Não, não, sou eu, João. Não, é eu, Pedro? Não, não, é você, Judas? Eles estavam debatendo quem era maior. Aí Jesus, sendo o maior, se levanta, coisa tremenda Jesus faz, amarra uma toalha na cintura, lava os pés dos discípulos. Que coisa maravilhosa. Jesus demonstra que a verdadeira grandeza na graça, aleluia, não é medida por quantos servos você tem, mas por quantas pessoas você serve. Que coisa linda, maravilhosa. Ele usa a sua posição de rei para agir como servo. Ele não quer se aparecer, ele quer trabalhar em prol do outro. Ele nos capacita a fazer o mesmo. Quanto mais entendemos nossa posição de filhos amados, menos precisamos de aplausos e mais liberdade temos para nos abaixar e servir os outros. O bom samaritano não tinha nome, mas tinha obra. O que que ele faz? Desce, coloca vinho, coloca óleo, coloca na cavalgadura, dá 2 denários, ainda diz: olha, cuida dele. Quando eu voltar, eu pagarei o restante. Eu não perguntei o passado dele. Eu cuido do presente e ainda projeto o futuro. Isso é graça para servir. Possamos ser como Jesus e este bom samaritano. Muito bem, queridos, vamos à nossa conclusão desta aula. A conclusão nos diz: a compreensão da graça de Deus não deve ser limitada a um evento isolado no passado, mas deve ser vivida e aplicada no cotidiano do cristão. A graça transforma a nossa maneira de viver e de nos relacionarmos com Deus e com os outros. Ela nos capacita a perdoar, a amar e a servir, não por méritos próprios, mas como a resposta ao imenso favor que recebemos de Deus. Portanto, a salvação pela graça é um chamado para uma vida nova, que reflete a misericórdia divina em todas as nossas ações. Queridos irmãos, a graça, ela faz isso. A graça nos constrange, a graça nos ensina a amar o próximo, a graça nos ensina a perdoar, a graça nos ensina a amar. A graça é o maior presente que nós poderemos receber, um favor imerecido. Nós não temos mérito nenhum, mas o amor do Senhor Jesus, a graça de Deus, transborda nossos corações. Por isso, somos chamados filhos de Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine, uma ótima aula e até a próxima lição.